Olá, cursistas! Chegamos à nossa quarta e última aula. Estamos chegando à conclusão de nossa disciplina e eu espero que vocês cheguem ao fim deste módulo com uma base para continuarem estudando e pesquisando sobre os assuntos que tratamos. Como fizemos em todas as nossas aulas, vamos retomar o que dissemos em nossa última aula. Em nossa última aula, o assunto abordado foi leitura e escrita. E nós começamos dizendo que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. A leitura deve ser uma das principais preocupações no ensino de português como segunda língua, pois constitui uma etapa importante para o aprendizado. Atividades propostas para alunos surdos devem sempre ser precedidas pela leitura dos textos em sinais. Nós devemos conversar com os nossos alunos em línguas de sinais sobre o que a leitura trata. A compreensão precede a produção e a leitura precede a escrita. E por fim nós dissemos que à medida em que os alunos começarem a compreender a leitura, eles vão começar a produzir textos também. Hoje nós falaremos um pouco sobre o conceito de bilinguismo. Vocês sabem do que se trata? Alguém tem alguma definição? Eu sei que vocês já ouviram essa palavra e sabem que uma pessoa bilíngue fala duas línguas, não é mesmo? A definição mais comum de bilíngue é do indivíduo que fala duas línguas. Entretanto, como se define então um indivíduo que entende perfeitamente uma segunda língua, mas não possui habilidade suficiente para se expressar oralmente? E o indivíduo que fala uma segunda língua, mas não escreve? Nós podemos considerar esses indivíduos bilíngues? O que devemos levar em conta ao considerarmos se o indivíduo é ou não bilíngue? Existem graus diferentes de bilinguismo que podem variar de acordo com o tempo e a circunstância? O bilinguismo deve ser considerado, então, um termo relativo? Então, turma, de acordo com o MEC 2000, ao se definir bilinguismo, deve-se considerar 4 questões. A primeira é referente ao grau de proficiência, ou seja, o conhecimento do indivíduo sobre as línguas em questão deve ser avaliado. Nós entendemos que o conhecimento de tais línguas não precisa ser equivalente em todos os níveis linguísticos. O indivíduo pode, por exemplo, apresentar um extenso vocabulário em uma língua, mas nela apresentar pronúncia deficiente. A segunda questão proposta por MEC destaca a função e o uso das línguas, isso é, as situações nas quais o indivíduo faz uso das duas línguas. Também deve ser objeto de estudo ao conceituar o bilinguismo. A terceira questão levantada diz respeito à alternância de código. Segundo o MEC, deve-se estudar como e com qual frequência e condições o indivíduo alterna de uma língua para outra. E, finalmente, deve ser estudado, para a classificação correta do bilinguismo, como uma língua influencia a outra e como interfere na outra, fenômeno este conhecido como interferência. Vocês se recordam? Nós já falamos sobre isso. Podemos ir além, refletindo sobre o que dizem os autores Hammers e Bloch, 2000. Eles dizem que não se deve ignorar o fato de que bilinguismo é um fenômeno multidimensional e deve ser investigado como tal. Portanto, é importante analisar 6 dimensões ao definir bilinguismo. Quais seriam essas dimensões? Competência relativa, organização cognitiva, idade de aquisição, presença ou não de indivíduos falantes da segunda língua no ambiente em questão, status das línguas envolvidas e identidade cultural. Nós vamos comentar apenas 2 destes níveis. Falaremos sobre a idade de aquisição e sobre a presença ou não de indivíduos falantes. Então, turma, a idade de aquisição das línguas é considerada de extrema importância, pois afeta diversos aspectos do desenvolvimento do indivíduo bilíngue, como, por exemplo, o desenvolvimento linguístico,
neuropsicológico, cognitivo e sociocultural. De acordo com a idade da aquisição da segunda língua, dá-se o bilinguismo infantil, adolescente ou adulto. No infantil, o desenvolvimento do bilinguismo ocorre simultaneamente ao desenvolvimento cognitivo, podendo consequentemente influenciá-lo. O bilinguismo infantil subdivide-se em bilinguismo simultâneo e bilinguismo consecutivo. No bilinguismo simultâneo, a criança adquire as duas línguas ao mesmo tempo, sendo expostas as mesmas desde o nascimento. Por sua vez, o bilinguismo consecutivo, a criança adquire a segunda língua ainda na infância, mas após ter adquirido as bases linguísticas da língua materna, aproximadamente aos 5 anos, conforme aponta o EI 2000. Quanto à aquisição da segunda língua ocorre durante o período da adolescência, conceitua-se este fenômeno como bilinguismo adolescente. E por fim, o bilinguismo adulto entende-se como a aquisição da segunda língua que ocorre durante a idade adulta. O outro aspecto de que falaríamos seria a presença ou não de indivíduos falantes da língua no ambiente social em que a criança está inserida. O bilinguismo como proposta para a educação de surdos surge na década de 80 e ela entende o sujeito surdo como participante das duas realidades, como um estrangeiro no próprio país, vivendo ao mesmo tempo a realidade da língua materna, na qual tem a sua visão de mundo construída e aprimorada, e a realidade de uma segunda língua, a utilizada no cotidiano da comunidade a que ele pertence. Nessa proposta, o ideal para o sujeito surdo não seria a sua adequação à realidade ouvinte, usuária da língua oral, mas sim assumir a surdez como parte de sua característica e identidade. De acordo com Scliar, 98, a proposta de educação bilíngue busca respeitar o direito do sujeito surdo no que se refere ao acesso aos conhecimentos sociais e culturais em uma língua que tenha domínio. Por recomendação do MEC, o ensino de surdos no Brasil precisa ser efetivada em língua de sinais, independente dos aspectos em que o processo se desenvolva. Assim, paralelamente às disciplinas curriculares, faz-se necessário o ensino de língua portuguesa como segunda língua, com a utilização de materiais e métodos específicos no atendimento às necessidades educacionais. Salles, 2004. Ainda nessa direção está a recomendação da Unesco quanto ao direito de toda criança a aprender, na educação básica, em sua língua materna. Para que a formação bilíngue ocorra, é indicado que haja um instrutor surdo responsável por ensinar e transmitir a cultura surda juntamente com a Libras, trabalhando em conjunto com um professor bilíngue ouvinte. A partir da compreensão do termo bilíngue, como sendo um sujeito conhecedor e usuário de duas línguas, o que se propõe como ensino de segunda língua para o sujeito surdo é a aquisição da língua portuguesa escrita. Essa preocupação quanto à necessidade do ensino de segunda língua, em sua forma escrita, se baseia na estreita relação existente entre cidadania e competência comunicativa. De acordo com Carnop, 2005, aqui o acesso à palavra em sinais e na escrita é traduzido como uma forma de acesso das pessoas ao mundo social e linguístico, sendo condição mínima e necessária para que o aluno possa participar efetivamente da aula, entendendo e fazendo-se entender. A importância das palavras sinalizadas e da escrita está, então, na possibilidade da comunicação. Moura e Vieira afirmam que o bilinguismo surge como uma proposta de intervenção educacional com a finalidade de atender às especificidades linguísticas dos alunos surdos. A língua de sinais é uma língua natural,
adquirida de forma espontânea pela pessoa surda em contato com as pessoas que usam essa língua. A língua escrita, por sua vez, é adquirida de uma forma sistematizada. Nós já falamos sobre essa questão também. O ensino da língua portuguesa acontece de forma sistematizada. Vocês se recordam? A aceitação da língua de sinais como primeira língua para os surdos fez com que novos processos pedagógicos fossem criados e pesquisados. A Lei 10.436 de 2002 considera a língua brasileira de sinais, Libras, como língua oficial da comunidade surda e defende a educação bilíngue para os surdos e reconhece a existência da cultura surda. O Decreto Federal 5.626 de 2005, que regulamenta a lei que falamos, apresenta uma definição do sujeito surdo. Por perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da língua de sinais, Libras. Segundo Perlin, Quadros e Perlin, 2007, o processo de alfabetização de uma criança surda deveria ser em um contexto de entendimento da língua portuguesa como segunda língua, gerando uma possível leitura do mundo. Mas a leitura de mundo precisa acontecer por meio da língua de sinais. Isso é, só através da língua de sinais as crianças pensam e discutem sobre o mundo, estabelecem noções e organizam os pensamentos, sendo delineado o processo de alfabetização com base na descoberta da própria língua. Kebeskel e Moraes, 2009, afirmam que a pessoa com surdez tem as mesmas possibilidades de desenvolvimento da pessoa ouvinte. Ele precisa apenas ter que suas especificidades sejam respeitadas. Assim como outros autores por nós já citados, Kebeskel e Moraes defendem que a língua de sinais é muito importante para o processo de aprendizagem, bem como a língua portuguesa. A Libras servirá de mediadora para a língua portuguesa e a alfabetização se dará de forma mais natural. Turma, nós precisamos refletir sobre a ideia de que temos deixado. Precisamos refletir sobre a ideia que temos deixado que as limitações das pessoas nos impossibilitem de reconhecer as suas habilidades. Seja qual for a limitação de alguém, ela não pode restringir sua cidadania nem seus direitos enquanto cidadão. Não podemos subestimar as possibilidades nem superestimar as dificuldades. Apenas incentivar a pessoa surda para realizar o que sabe e pode fazer sozinha, pois ela tem esse direito. Elas podem e querem tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Ter uma deficiência não faz que a pessoa seja melhor ou pior que uma outra pessoa dita normal. Ela certamente tem dificuldades em algumas coisas, mas possui habilidades para desenvolver outras, exatamente como todo mundo. É preciso preparar o espaço escolar, garantindo o ensino para todos, sem esquecer as condições e especificidades inerentes a cada um. Todos têm o direito de aprender. É muito interessante constatarmos que os bilinguistas preocupam-se em entender o indivíduo surdo em suas peculiaridades, sua cultura, sua forma particular de pensar, em vez de se aterem aos aspectos biológicos ligados à surdez. O aluno tem direito de aprender e ser incluído na escola, mas isso não significa ser matriculado em salas sem condições apropriadas. Elas precisam de uma equipe escolar capaz de atuar adequadamente com eles, onde todos os profissionais, bem como pais dessas crianças, recebam o curso de Libras e apropriem-se dessa língua. Aí sim, nós podemos falar em uma escola bilíngue. Não basta orientar sem ter a noção de realidade. É preciso vivenciar para poder instruir.
E em cada sala de aula, quem conhece bem a realidade ali vivida são os professores que nela estão. A escola bilíngue pretende ensinar todos, surdos e ouvintes, em todas as circunstâncias. Então é preciso trabalharmos juntos, mas desempenhando nossos diferentes papéis, coletivamente, de forma que cada um se transforma à medida que transforma o outro, o conjunto de relações e o conjunto de relações ao seu redor. Os surdos necessitam viver uma história pedagógica diferente das dos ouvintes. Não porque sejam menos ou mais capazes, mas porque sua condição exige conhecimentos específicos. Seria muito bom se todos na escola pudessem aprender a língua de sinais. Dessa forma, não só os surdos, mas todos sairíamos ganhando em conhecimento e em socialização. Não devemos nos enganar achando que ter um intérprete em sala resolve todos os problemas. Nós sabemos que isso não é suficiente. Não devemos nos enganar achando que ter um intérprete em sala resolve todos os problemas. Nós sabemos que isso não é suficiente. É preciso mais compromisso político e pedagógico, esforço e verbas para a aquisição de materiais de cunho cultural e humano. Nós, enquanto educadores, ao trabalharmos o português como segunda língua ou assumirmos uma sala com surdos, devemos estar constantemente nos aprimorando, pois estamos diante de um novo paradigma que desafia a cultura e a história. Essa realidade exige aprofundar estudos e pesquisas na área de formação técnica e superior docente bilíngue, bem como nas demais áreas do conhecimento, visando pluralizar o leque de ofertas de cursos em diversos níveis de aprendizagem. A questão sobre a educação dos surdos e a formação dos professores ouvintes é um assunto que requer cada vez mais atenção de educadores e pesquisadores, não só na aquisição do português como segunda língua, mas em todas as áreas do conhecimento. Assim como Falcão, em 2010, concordamos que o enfrentamento consciente da surdez, considerando sua especificidade e especialidade linguística, é um passo decisivo para a organização e construção de indivíduos capazes e produtivos. Por muito tempo, acreditou-se que a dificuldade dos surdos em aprendizado era em virtude da própria deficiência. Por isso, a proposta de colocar Libras como primeira língua para os surdos agora. Foi através da Libras que se comprovou o desenvolvimento dos surdos em vários campos da vida. A Libras possibilitou que os conhecimentos dos alunos surdos se ampliassem, pois permitiu a eles colocar suas ideias e suas opiniões, assim como se deparar com ideias e opiniões diferentes, o que não aconteceria se não fosse o acesso à língua. Em se tratando de educação bilíngue, o uso da Libras possibilita a comunicação com o surdo e enriquece as suas trocas com o meio. O processo de aquisição da linguagem do surdo se dá por intermédio da captação da realidade, priorizando as referências espaciais e visuais. Essa língua, que ele adquire de forma espontânea, convivendo com outros surdos, o permite sentir-se dono da linguagem. Sobre a inclusão nas escolas de ouvintes, o ideal é que as mesmas se preparem para dar aos alunos surdos os conteúdos através da língua de sinais, através de recursos visuais, a fim de desenvolver nos alunos uma memória visual e o hábito da leitura também. Precisam também ofertar um maior apoio de professores conhecedores da língua de sinais. E, enfim, os intérpretes de línguas de sinais, para o maior acompanhamento das aulas. Outra possibilidade é contar com a ajuda de professores instrutores e monitores surdos. Isso faz com que a educação inclusiva para os surdos se desenvolva, pois o que vemos hoje é uma forçada adaptação com a situação do cotidiano nas salas de aula. O Brasil ainda precisa perceber o sujeito surdo com a sua diferença linguística e cultural,
para que o surdo tenha a possibilidade de estudar e lutar por seus espaços para comunicar-se de forma adequada. Devemos avançar no que for possível, pois é imprescindível que a criança surda desenvolva suas competências linguísticas. É verdade que a escola não dispõe de todas as ferramentas e o pessoal preparado para auxiliar nessa necessidade. Mas nós devemos ter o compromisso em fazer a nossa parte. Como nós dissemos em nossa terceira aula, nós falamos sobre a importância da contação de histórias em Libras. Eu quero indicar para vocês o Bibliolibras, um site de contação de histórias em Libras. Em nosso caderno didático, nós temos várias dinâmicas que podem ser usadas em sala de aula com os alunos surdos. E o mais importante é que vocês façam adaptações para a realidade do surdo a que vocês assistem. Em nossa aula de hoje, nós falamos que a proposta de educação bilíngue busca respeitar o direito do sujeito surdo no que se refere ao acesso aos conhecimentos sociais e culturais de uma língua que tenha domínio. O bilinguismo surgiu como uma proposta de intervenção educacional com a finalidade de atender às especificidades linguísticas dos alunos surdos. Nós vimos que não podemos subestimar as possibilidades nem superestimar as dificuldades, apenas incentivar as pessoas surdas para realizar o que sabem e podem fazer sozinhas, pois elas têm esse direito. Então, turma, eu gostaria de agradecê-los pela atenção e desejar muito sucesso na vida profissional de vocês. Até logo!